Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia: o domingo no Parque São Jorge começou como qualquer outro dia de movimentação de bastidores, mas bastou a notícia se espalhar para que a rotina fosse tomada por conversas, mensagens e muita especulação. A diretoria do Corinthians confirmou que 2 jogadores do elenco principal, 2 laterais, que em outros tempos chegaram com expectativas diferentes, estão de saída, pelo menos por enquanto, para dar sequência às suas carreiras longe do clube. Estamos falando de Léo Maná e Diego Palacios, atletas que já vinham convivendo com a realidade de não estarem nos planos do técnico Dorival Júnior e que agora terão novos desafios cada um em um destino bem diferente. Léo Maná, por exemplo, é daqueles casos que mexem com a torcida porque carrega a etiqueta de cria do terrão. Ele chegou às categorias de base ainda garoto, foi subindo degrau por degrau, ganhou espaço no time profissional e no começo desta temporada pintava como a sombra imediata de Mateuzinho na lateral direita. A expectativa era que sempre que o titular precisasse de descanso ou em algum jogo mais complicado ele entrasse para manter o nível. Só que futebol é dinâmico e nem sempre o roteiro segue como planejado. Depois de algumas atuações abaixo do que se esperava, o jogador foi perdendo espaço de forma silenciosa. Primeiro passou a entrar menos, depois deixou de ser relacionado para alguns jogos. Até que na prática a lateral direita passou a ter cobertura improvisada com o zagueiro Félix Torres, algo que mostra como Dorival preferiu ajustar a equipe de outra maneira em vez de apostar novamente em Léo. Com isso, a diretoria se viu diante de uma decisão manter o jovem sem jogar ou permitir que ele rodasse, ganhasse minutos e quem sabe voltasse mais preparado. A escolha foi pelo empréstimo ao Criciúma Clube, que disputa o Campeonato Brasileiro e que pode oferecer justamente essa sequência de partidas que ele precisa para retomar confiança e ritmo. Já o caso de Diego Palacios é diferente. Ele chegou ao Corinthians no início de 2024 com a bagagem de ter defendido clubes de expressão e a seleção do Equador. A ideia era reforçar o lado esquerdo da defesa, mas o destino acabou pregando peças duras. Logo nos primeiros meses, uma sequência de lesões o tirou de combate em momentos-chave. Entre tratamentos e tentativas de voltar, o tempo foi passando e as oportunidades minguando. No meio desse processo até rolou uma conversa com um clube da MLS, mas as negociações não avançaram. Quando finalmente se recuperou fisicamente, encontrou uma lateral esquerda lotada de concorrentes. Hugo Angileri e Matheus Bidu já brigavam por vaga e Dorival, com o time ajustado, não viu necessidade de mudar. O resultado foi que Palacios, mesmo saudável, não entrou em campo sob o comando do treinador. Agora ele vai ter a chance de escrever um novo capítulo defendendo o Karpat da Ucrânia, um desafio bem diferente e que exige adaptação rápida tanto dentro quanto fora das 4 linhas. Essas 2 saídas têm um peso simbólico dentro do elenco. Não se trata apenas de abrir espaço no grupo, mas de deixar claro que Dorival está afunilando suas opções e buscando jogadores que entreguem exatamente o que ele precisa no momento. No caso de Léo Maná, há ainda o fator de ser um ativo do clube, ou seja, alguém que pode se valorizar com boas atuações e retornar mais experiente. No de Palacios, o objetivo é que ele recupere a forma competitiva e mostre seu valor ainda que fora do Brasil, para que no futuro o Corinthians possa decidir se o reintegra ou negocia em definitivo. Para entender o contexto, é preciso lembrar que o Corinthians vive uma temporada de altos e baixos no Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, mantém uma disputa intensa em mata-matas como a Copa do Brasil. Isso exige um elenco que funcione como engrenagem bem ajustada, onde cada peça tem função clara. Quando um jogador fica muito tempo sem atuar, ele não apenas perde ritmo, mas também deixa de contribuir para essa engrenagem, o que acaba pesando na hora da comissão técnica escolher quem viaja, quem vai para o banco e quem sequer é inscrito para certas competições. Além disso, no mercado, o Corinthians já sinalizou que busca reforços para as laterais. No lado direito, a ideia é ter alguém que possa disputar posição diretamente com Mateuzinho, evitando improvisações como a de Félix Torres. No lado
Esquerdo, a concorrência é forte, mas ainda há margem para buscar um jogador com características diferentes das que já estão no elenco. Isso indica que, mesmo com as saídas de Léo Maná e Palácios, o elenco não ficará desguarnecido nessas posições. A decisão de emprestar também evita situações comuns no futebol brasileiro, onde jovens promissores ou contratações recentes ficam encostados sem perspectiva. Para um atleta, nada é mais desafiador do que treinar todos os dias e não ter a chance de mostrar serviço no jogo. É aí que o empréstimo se torna uma solução inteligente. O clube mantém o vínculo, o jogador ganha minutos e, no retorno, todos sabem melhor qual é o nível real que ele pode oferecer. Para Léo Maná, o Criciúma representa um cenário interessante. É um clube que luta para se firmar no meio da tabela, onde cada ponto é precioso. Isso significa que ele vai enfrentar jogos de alta intensidade em campos diferentes contra adversários que vão exigir tanto na defesa quanto no apoio ao ataque. Para um lateral jovem, é praticamente um laboratório real de evolução. Já Palácios vai encarar a realidade do futebol europeu em um país com clima, cultura e estilo de jogo diferentes. Essa experiência internacional pode trazer novas ferramentas para o jogo dele, mesmo que o desafio inicial seja se adaptar rapidamente a tudo isso. Nos bastidores, a saída dos dois também mexe com a hierarquia do elenco. Vagas no banco e no dia a dia dos treinos abrem espaço para outros atletas da base ou até para reforços vindos de fora. Dorival, que já mostrou não ter medo de promover jovens ou apostar em nomes menos badalados, pode aproveitar essa oportunidade para observar novos talentos. Ao mesmo tempo, a diretoria segue no mercado analisando perfis e conversando com possíveis alvos para dar mais opções ao treinador. O mais curioso é que, apesar de não estarem jogando tanto Léo Maná quanto Palácios, sempre tiveram boa postura nos treinos e mantiveram o profissionalismo. Isso é algo valorizado internamente, porque facilita negociações e mantém a imagem do atleta no mercado. Quando um jogador se comporta bem mesmo em um momento difícil, ele demonstra maturidade, e isso conta muito na hora de conquistar novas oportunidades. Essa movimentação de domingo, portanto, não é apenas sobre 2 empréstimos. Ela faz parte de um processo maior de ajustes que o Corinthians está promovendo para encarar o restante da temporada com mais competitividade. Afinal, cada decisão que envolve saídas e chegadas de jogadores carrega consigo a mensagem de que o foco está no rendimento imediato, sem deixar de lado a visão de médio e longo prazo. O Corinthians chega para mais um desafio importante no Campeonato Brasileiro. E não é apenas mais um jogo na tabela. A partida contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi carrega um peso histórico que mexe com o imaginário do torcedor. É um daqueles confrontos em que a bola começa a rolar, já cercada de contexto de números e de lembranças. Estamos falando de um tabu que já dura quase 17 anos sem vitória do Timão sobre a equipe gaúcha jogando fora de casa? Sim, quase 2 décadas vendo esse confronto sempre escapar das mãos quando o cenário é Caxias do Sul. A última vez que o Corinthians conseguiu sair de lá com os 3 pontos foi em novembro de 2008. Naquele dia, o time ainda vivia uma fase de reconstrução depois do rebaixamento no ano anterior, mas já tinha em campo a base que conquistaria o acesso e marcaria a época. Sob o comando de Mano Menezes, o alvinegro venceu por 2-1, com gols de Cristian e Moraes, enquanto Egídio descontou para o Juventude. Essa vitória de 2008 não foi apenas um resultado isolado, ela aconteceu na reta final da Série B, competição em que o Corinthians sobrou de forma quase soberana, alcançando 85 pontos e conquistando o título com antecedência. Esse número até hoje é a maior pontuação já alcançada por um campeão da segunda divisão e serve como lembrança de que aquele elenco, apesar de jogar um campeonato de nível inferior, tinha qualidade e espírito competitivo dignos de elite. Desde então, sempre que o Corinthians volta ao Alfredo Jaconi, a missão de vencer parece se tornar mais complicada do que o normal. Em 4 visitas após aquele triunfo, o saldo foi amargo, 3 derrotas e um único empate. O curioso é que muitos desses jogos tiveram um roteiro parecido. Um Corinthians tentando controlar o ritmo, mas encontrando dificuldades para lidar com o estilo aguerrido do Juventude.
A pressão da torcida local e o gramado, que por mais que seja bem cuidado, exige adaptação imediata. Não é à toa que neste novo encontro, além de buscar a vitória por questões de tabela, o time encara também um desafio mental de quebrar uma escrita incômoda e provar para si mesmo que consegue superar ambientes historicamente hostis. E há outro ingrediente nessa história, o momento do Corinthians na temporada. No Brasileirão, o time vive um período instável com 4 rodadas sem vitória. A campanha até aqui coloca o alvinegro na 12ª posição com 22 pontos longe da zona de rebaixamento, mas também distante das primeiras colocações que garantem vagas diretas para competições continentais. Uma vitória, portanto, teria efeito duplo, daria um salto na classificação e serviria como combustível moral para a sequência do campeonato. Mas não é só o Brasileirão que está na cabeça dos jogadores e da torcida. O clima dentro do grupo vem sendo influenciado pelo que aconteceu na Copa do Brasil. A classificação para as quartas de final, eliminando o Palmeiras com um agregado de 3-0, foi daquelas que mexem com a confiança. Em jogos assim, o torcedor sente que o time tem capacidade de encarar adversários de peso e os atletas se alimentam dessa energia para buscar novas conquistas. É justamente esse embalo que Dorival Júnior quer canalizar para o duelo contra o Juventude, ciente de que uma boa atuação fora de casa pode servir como divisor de águas nesta fase do Brasileirão. Enquanto isso, fora das 4 linhas, um outro assunto tem movimentado os bastidores e gerado repercussão entre os corintianos: a possível transferência do goleiro Carlos Miguel para o Palmeiras. A situação, por si só, já é delicada. Afinal, estamos falando de um jogador que se declarou torcedor do Corinthians e que há menos de 2 meses afirmou que, caso voltasse ao futebol brasileiro, a prioridade seria vestir novamente a camisa alvinegra. Essa declaração ficou guardada na memória do torcedor e agora, com as notícias de negociação avançada com o maior rival, o sentimento é de surpresa misturada com indignação. Carlos Miguel atualmente pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, mas pouco jogou por lá. Na última temporada da Premier League, foram apenas 3 partidas, sempre como reserva do belga Mats Sels. A falta de espaço foi um dos fatores que abriram a possibilidade de uma mudança e o Palmeiras, atento às oportunidades de mercado, entrou forte na disputa. Segundo informações, a negociação gira em torno de 6 milhões de euros, valor que convertido chega a aproximadamente 38 milhões de reais. Resta apenas o acerto nos exames médicos para que o contrato seja assinado. Para o Palmeiras, a contratação é vista como resposta rápida às críticas sobre o rendimento do titular, o Everton, e também como planejamento para a saída provável de Marcelo Lomba, cujo contrato termina em dezembro. Além disso, Abel Ferreira tem apostado no jovem Aranha formado na base alviverde, mas entende que a posição exige experiência para lidar com momentos decisivos. Carlos Miguel, com seus 26 anos e quase 2 metros de altura, encaixa no perfil desejado. O que torna a história mais polêmica é o histórico do goleiro com o Corinthians. Ele deixou o clube em meio a questionamentos e processos burocráticos que geraram desgaste entre as partes, mas sempre manteve um discurso público de carinho e respeito. Ver esse mesmo jogador agora vestir a camisa de um rival direto na luta por títulos é algo que incomoda profundamente uma parcela da torcida. Ainda assim, no futebol moderno, as decisões de carreira nem sempre seguem a lógica da paixão e o que pesa muitas vezes é o projeto oferecido e as condições de trabalho. O Bahia chegou a entrar na disputa pelo goleiro, mas não avançou. Antes de mirar Carlos Miguel, o Palmeiras havia tentado a contratação de Gabriel Grando do Grêmio sem sucesso. Essa sequência de movimentos mostra como o clube alviverde está determinado a reforçar o setor e, se a contratação for concretizada, será mais um capítulo de uma rivalidade que já teve inúmeros episódios marcantes dentro e fora de campo. Para o Corinthians, a novela Carlos Miguel serve também como lembrete da importância de blindar talentos e planejar o elenco a longo prazo. Mesmo que o jogador não estivesse mais no clube, o impacto de vê-lo no rival mostra que no futebol as histórias nunca se encerram de forma definitiva. Há sempre a possibilidade de reencontros, e nesses casos, eles tendem a acontecer nos momentos mais carregados de significado.
Essa mistura de fatores, o tabu contra o Juventude, a busca por recuperação no Brasileirão, a confiança renovada pela classificação na Copa do Brasil e a tensão provocada por uma possível transferência polêmica, cria um ambiente onde cada jogo, cada treino e cada movimentação de bastidores ganham importância redobrada. O Corinthians vive um momento em que decisões estratégicas e desempenho em campo caminham lado a lado. E o desfecho dessas histórias pode definir não só a temporada atual, mas também o que virá nos próximos anos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Circulam rumores intensos no mundo do futebol brasileiro e internacional que têm provocado uma verdadeira comoção entre torcedores e analistas esportivos. Segundo fontes não oficiais, o dono do AliExpress, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, estaria interessado em realizar uma oferta para adquirir o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e apaixonantes do Brasil. Essa informação tem se espalhado de maneira avassaladora nas redes sociais, gerando debates acalorados sobre as possíveis consequências dessa negociação. Ainda que nada tenha sido confirmado oficialmente, a simples possibilidade já acende o imaginário dos fãs do futebol, que vislumbram mudanças profundas na estrutura administrativa e no futuro do clube. O interesse do empresário, conhecido por suas apostas estratégicas em mercados diversos e pela capacidade de investir pesadamente em projetos de grande escala, sugere que o Corinthians poderia passar por uma verdadeira revolução, tanto no aspecto financeiro quanto esportivo. O rumor ainda reforça a tendência crescente de investidores internacionais se aproximarem de clubes brasileiros, o que até pouco tempo atrás parecia improvável, especialmente considerando o histórico de gestão complexo do futebol nacional. A especulação, portanto, abre um capítulo intrigante na história do Timão, repleto de expectativas e apreensões. Se essa negociação realmente avançar, as consequências para o Corinthians podem ser muito mais profundas do que a maioria imagina. O possível novo dono, com seu vasto patrimônio e experiência no comando de uma das maiores empresas globais, poderia não apenas injetar recursos financeiros robustos, mas também modernizar a gestão do clube com técnicas de gestão de negócios de ponta. Algo que muitos clubes brasileiros ainda buscam implementar. A chegada de um investidor estrangeiro dessa magnitude pode ainda representar uma mudança radical no modo como o futebol brasileiro é conduzido, uma vez que esse tipo de aquisição costuma trazer um olhar globalizado para a equipe, abrindo portas para parcerias internacionais, novos contratos de patrocínio e a atração de jogadores de renome mundial. No entanto, a possível venda também gera uma série de dúvidas e receios entre os torcedores e especialistas, principalmente no que tange à manutenção da identidade do clube e à preservação de sua história e cultura, elementos fundamentais para qualquer time que carrega uma torcida tão apaixonada quanto a do Corinthians. Assim, esse possível movimento no mercado de transferências de clubes pode ser um divisor de águas, levantando discussões intensas sobre os rumos do futebol nacional e a influência do capital estrangeiro nesse cenário. Além do impacto financeiro e administrativo, a eventual compra do Corinthians pelo dono do AliExpress poderia mexer significativamente com o mercado de jogadores e técnicos. Com um aporte financeiro expressivo, o clube ganharia poder para disputar contratações de atletas de alto nível, concorrendo diretamente com grandes clubes europeus e sul-americanos. Isso abriria um leque de possibilidades para o Corinthians reforçar seu elenco, possivelmente atraindo nomes de destaque que até então dificilmente considerariam o futebol brasileiro como destino. A imprensa já especula que a chegada desse novo investidor poderia trazer mudanças até mesmo na comissão técnica, com a possibilidade de contratar profissionais estrangeiros com experiência em campeonatos de ponta, ampliando a competitividade da equipe. Por outro lado, a comunidade esportiva questiona se essa injeção de capital poderá ser sustentável a longo prazo e se o foco excessivo em investimentos externos não colocaria em risco o desenvolvimento das categorias de base, tradicionalmente responsáveis pela formação de novos talentos no clube. Em suma,
A possível entrada desse empresário do e-commerce no futebol brasileiro mexe com diversas variáveis do esporte, desde a gestão até o desempenho em campo, provocando um burburinho que não para de crescer. Os rumores acerca da negociação do Corinthians com o dono do AliExpress ainda envolvem um debate maior sobre o papel dos investidores internacionais no futebol brasileiro. Esse tipo de interesse externo tem se tornado mais frequente nos últimos anos, com clubes buscando novas formas de garantir sustentabilidade financeira em um cenário cada vez mais competitivo e globalizado. Porém, essa movimentação não está isenta de críticas e desconfianças, especialmente considerando o histórico de alguns investidores que não conseguiram manter suas promessas ou que priorizaram lucros em detrimento da essência esportiva dos clubes. No caso do Corinthians, um time com uma história marcada por conquistas e uma torcida extremamente apaixonada, o envolvimento de um bilionário estrangeiro gera expectativas positivas, mas também muitas inquietações quanto à preservação da identidade do clube. Esse burburinho reforça um debate muito atual no futebol nacional. Até que ponto a chegada de investidores internacionais pode ser benéfica sem sacrificar os valores e a cultura dos clubes brasileiros? O futuro dessa negociação pode servir como um termômetro para o mercado, influenciando outras possíveis transações e moldando os caminhos que o futebol brasileiro poderá seguir nos próximos anos. Enquanto a torcida do Corinthians vive uma montanha-russa de emoções diante dessa possibilidade de mudança radical, especialistas em gestão esportiva, mercado financeiro e futebol acompanham atentamente cada detalhe do que poderia ser uma das maiores transformações no futebol nacional. A especulação sobre a oferta feita pelo dono do AliExpress pelo clube paulista tem gerado diversas análises sobre os prós e contras dessa transação, avaliando desde a capacidade de investimento até as implicações culturais e esportivas. Entre os torcedores, há um misto de esperança e apreensão, pois apesar das promessas de modernização e recursos, existe um medo latente de que a essência do Corinthians, o time do povo, possa se perder em um modelo de gestão extremamente empresarial e distante das raízes populares. Paralelamente, a imprensa esportiva segue empenhada em desvendar os próximos passos dessa negociação, buscando fontes internas e externas que possam confirmar ou desmentir os rumores. Enquanto isso, o burburinho continua e o futuro do Corinthians segue envolto em mistério, aguardando para ver se essa oferta milionária realmente se concretiza e como isso poderá mudar os rumos de um dos clubes mais emblemáticos do Brasil. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.